32 anos de fundação, este é o tempo em que a Igreja Presbiteriana Renovada está em Marcelândia. E para comemorar, foram 3 dias de ministrações, louvores, coreografia e uma janta para centenas de pessoas à base de churrasco. As coreografias são uma das atrações da igreja. Através da dança, eles ou elas louvam ao Senhor. O pastor Jackson pregou por 2 dias. O tema foi sobre os tipos de sono espiritual e como se livrar deles. O texto está em Romanos, capítulo 13. Sim, querido irmão Edson, a proposta para nós nessa noite era justamente essa, dar um impacto na igreja, pois a igreja do Senhor, em um todo, não só a nossa aqui em Marcelândia, ela vive como que numa estagnação. Há uma sonolência espiritual que está predominando. E o texto de Paulo foi muito preciso e muito preciso para a ocasião, quando ele disse que chegou o tempo e a hora é da igreja despertar do sono. Então enfatizamos o sono que deixa na inércia, o sono que produz esta estagnação, o sono que deixa na letargia, a pessoa totalmente fora do que está acontecendo à sua volta, e o que leva a uma apatia, a uma tremenda insensibilidade, tanto espiritual como social e familiar. A pessoa não está nem aí para tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Então eu acredito que a palavra de Deus ministrada hoje ao coração desta igreja presente veio para dar essa sacudida mesmo, essa acordada, para que nós, não só como cidadão do céu, mas também da terra, estejamos influenciando, fazendo a nossa parte, a nossa participação, para que tenhamos uma cidade melhor, um país melhor, uma comunidade melhor. O senhor ali mencionou no caso do texto de Romanos que a palavra era ministrada não unicamente no sentido espiritual, mas também nas questões sociais, sim, comportamentais. É importante observar que a igreja tem esta preocupação, porque as pessoas às vezes veem a igreja unicamente no sentido espiritual. Não que isso não seja importante, né? Sim, irmão Edson, eu digo porque a igreja, ela tem uma, eu não vou dizer uma obrigação, mas ela tem que ser co-participante das questões sociais. Nós temos que apresentar à sociedade que no meio do qual estamos inseridos, tanto o pão do céu, a parte espiritual, o conforto, mas também o pão da terra. Olhar para as pessoas que estão à margem, as pessoas que estão à mercê, e procurar sim fazer alguma coisa para tentar acalentar a dor e o sofrimento. Abro um parênteses aqui, aproveito o ensejo. Eu mesmo ajudei o sertão nordestino, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, casas que são construídas de barro batido, chão batido, pessoas que não têm um colchão para dormir, dormem na esteira, a água que bebe é da chuva canalizada numa cisterna, ou seja, uma pobreza ao extremo, levando ali doações, cestas básicas, roupas, brinquedos que muitos filhos já não queriam mais, e os pais assim doavam, e a gente descia para lá com um caminhão de 15 toneladas para ali ajudar aquelas pessoas. É um meio de fazer a ação social. Sai distribuindo sopão na madrugada, já fizemos isso. A campanha do agasalho. É importante a igreja, meu amado, interagir com a sociedade, para que a sociedade veja a igreja como alguém que participa, ou como aquilo que Jesus disse, ela precisa ser sal, temperar o meio onde ela está inserida. No segundo dia, veio o jantar e mais pregação, além de coreografia dos jovens. No encerramento, a pastora Wanda, de Alta Floresta,
esteve fechando o evento. Antes da pregação, uma outra coreografia, desta vez das mulheres. Emocionante. Na peça, a figura do diabo tentando evitar a adoração. A luta é constante. Por fim, aparece Jesus, que expulsa o diabo, e a adoração é retomada. Exatamente, a história que nós falamos do filho pródigo é uma prova de que ele rejeitou a graça de Deus. Assim, existem infelizmente pessoas que fazem isso, mas os braços do Pai continuam abertos, esperando o retorno daqueles que desejarem se entregar a Ele. O olhar do Pai é um olhar de amor, é um olhar de perdão, de reconciliação e de restauração. Foi isso que aconteceu na vida dele. E é isso que a graça faz na nossa vida. Ela nos restaura, ela nos refaz, ela reconstrói a nossa história. Então é buscar a Deus, receber essa graça e ser feliz. Uma outra coisa interessante que saber o que é estar distante de Deus é exatamente ver o contexto dessa história, né? O distanciamento, as consequências que são causadas aí. Exatamente. Às vezes a gente pensa que não está longe, mas está. Porque quando a gente não sente a presença de Deus no nosso coração, na nossa vida, é um sinal de que a gente está distante dele. E Deus está sempre perto, mas às vezes nós não percebemos. Nós precisamos nos voltar para Ele com humildade de coração e buscá-lo mesmo. Buscá-lo, falar com Ele. Deus, eu quero a Tua graça na minha vida, eu te quero na minha vida. Porque Ele está ali, disposto para receber a todos. Como Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então o nosso papel é ir a Ele, é buscá-lo de todo o nosso coração. Ele jamais vai negar graça para aqueles que buscarem. O pastor da igreja, Joel Passos, durante os 3 dias coordenou o evento, juntamente com a equipe da igreja. Foi uma festa linda, maravilhosa. A igreja completa 32 anos de fundação e 12 de emancipação. E para isso tivemos aqui 3 dias de festividade. O pastor Jackson e hoje encerrando a pastora Wanda. Realmente a igreja estava cheia, casa cheia, muitos visitantes, muitas pessoas. Nos alegramos porque o fruto desse trabalho produziu vidas para o reino de Deus, produziu conversões, produziu quebrantamento, produziu arrependimento, produziu frutos maravilhosos. E isso que na verdade é mais importante, é celebrar a alegria da data, mas também saber que o reino de Deus está em movimento. Essa comunhão é fundamental, né, pastor, para que a igreja possa se manter e mostrar que a igreja ela não se limita só aos cultos, também tem diversas atividades realizadas. Nós tivemos aqui as coreografias, mas também tem os trabalhos voltados para as mulheres, para os homens, para os jovens, né? Com certeza, Cada equipe dentro do seu departamento tem desenvolvido seu trabalho, as crianças, os jovens, as mulheres, têm feito, na verdade, seu trabalho muito lindo, né? Então é isso, isso gera comunhão, isso gera envolvimento, gera comprometimento
E a igreja ela se torna essa comunidade de pessoas que estão comprometidas com Deus, mas sobretudo um com o outro, no sentido de auxiliar, de ajudar, de caminhar a segunda milha, de superar os desafios, as lutas. Isso é igreja, né?